Parece pagar mais caro na conta. Não paguei aquela conta mesmo. Vou pagar mais caro. Oi, Carol! Ei, Tina! Ixi! Ô, Tina, vai ter que ser pelo do Lore, viu? Porque aqui tá falando que não é possível participar. Não sei se o... Entra com o perfil do Lore. Oi, Mica. Ah, assim? É. Muito difícil mudar, né? E eu acho que também tem a planta Oi, Duda. E aí? Tá. Beleza, Tina, tranquilo. É bom que o pessoal vai entrando. E ela é bem essa aqui, não é? Parecida. Despojada, despojada. Despojada e na rua. Aí horas eu vou ficar com coisa. Aí. Vou tentar, Lore. Agora sim. Ei, Frank. Vem aqui, vem aqui. Aê, Carol! Oi! Ei, príncipe! Tudo bem? Joãozinho, vem aqui, Joãozinho. Ah, que lindos! E aí, Pri, tudo bem? Beleza, e vocês? Graças Tudo a bom? Deus, tudo na paz aqui. Deixa eu só Excelente, posicionar excelente. melhor aqui, porque nós íamos usar o MacBook, mas aí não ficou... Tá, rapidão. Eu só vou me instalar aqui, rapidão. É que eu tô chegando num negócio aqui, tô guardando lugar. O negócio vai ter depois. Confusões, né, gente? Confusões, Faz confusões. parte. João Pedro. É. Ei, João. Beleza? É porque tá na nossa frente, já tem que esperar. É. Aí eles já vão me liberar e já vai tudo certo. Ah, não, é porque abre 3 horas mesmo. Agora. Então, gente, desculpa. É... Oi, tudo bem? Esse é o João Pedro, para quem não conhece. Oi, Bernardinho João. fugiu de novo. Bernardo fugiu, tá serelepe, né? Hoje eles foram à missa e aí eles ganharam um terço Ah, que massa. para rezar pela família, pelos amigos. Tá Olha bom? só, que presentão, hein? Que coisa boa. Verdade. E linda Nossa Senhora aí atrás, hein? Nossa Senhora Ali, ó. Aparecida. Nós temos ali, Maravilhoso. ó, uma Nossa Senhora Aparecida e 2 São Franciscos. Aqui. Uau. Fera, Lindos, né? lindos. Aham, Obrigado, muito maravilhoso. obrigado. Sempre Excelente. abençoando a gente aqui. Sim. Então, eu tô andando aqui, mas a gente já pode começar. Sim, primeiro, agradecer muito vocês. Desculpa aí a correria, já já eu vou sentar e vai ficar tudo bem. Sim. Só pra, agradecer vocês, assim, né, vocês terem topado parar a vida e para contar pra gente, né, um pouco da história de vocês, assim, uma história tão bonita. Então, eu tô andando aqui. E a gente, assim, pra gente começar... Ah, e uma coisa que muito destacou, né, na história de vocês, assim, que a gente conversando, é justamente o fato de, assim, hoje em dia, nesse mundo que a gente tem de muitas possibilidades, né, sempre tivemos, mas eu acho que hoje em dia está cada vez mais. As pessoas ficam muito indecisas, né? Não sabem o que querem da vida, não sabem, né, para onde ir, o que rumar, e vocês já sabiam o que queriam. Né? Então, isso fez muita diferença no relacionamento de vocês. Então, claro, aqui é para ser um bate-papo, uma coisa gostosa, vocês vão falar o que vocês quiserem, na verdade, a gente vai conversar aqui, ó. Agora eu tô muito à vontade aqui. A gente conversa o tempo que vocês quiserem. E primeiro eu acho que é importante, como o Lori já fez aí com os meninos, é vocês se apresentarem, né? Vocês, porque nem todo mundo conhece vocês.
E depois a gente vai proseando. Assim, a gente vai contando, vocês vão contando a história de vocês, e a gente vai seguindo. Mas a Beleza? gente tem aí 5 horas, pelo menos, para começar. Tô de boa. Brincadeira, gente. Então, eu sou o Lorival, muitos lá na paróquia me conhecem como Lori. Eu sou a Albertina e conhecida como Tina, né? A gente tem 2 filhos e 3 filhos. 3. É porque tem um hoje aqui, né? Fica com a sim. gente. Sim, 12 anos, De casados e... 13 anos, né? 13 anos de casado e julho e 3 meses. Fazendo 3 Caramba. meses. A Tina já deu uma colinha, né? Ela versão brasileira, Herbert Tina. Tem a versão do tio Lori. Então, nós já nos conhecemos da igreja, no período que a gente se conheceu. Eu estava mais ainda dentro dos movimentos, principalmente o SEGM, que é um movimento que eu já trabalho há muitos anos. Agora não tanto, por conta, inclusive, da pandemia. E na época que ela fez o SEGM, eu acho que eu não sei se eu estava no conselho ou se eu estava como a coordenação de alguma coisa dentro do movimento. Em tanto tempo. Detalhes, quem lembra é a Tina, eu só vou no grosso, né? E a gente teve a oportunidade de se reencontrar novamente, uma vez que eu estava no Parque da Cidade, eu com cabelo ainda, já tinha cabelo na época, saradão. A gente estava com um grupo de amigos em comum, né? Na época, a Tina vivia mais com essas pessoas do que eu, fui sendo introduzido por outros amigos que eram da igreja também dentro do grupo. E eu olhei para ela chegou lá a gente estava no Parque da Cidade correndo, olha só, atleta mesmo, né? Olha só, que delícia. E quando ela chegou depois, parece para mostrar o carro, né? Conta aí um pouquinho aí. Eu tinha trocado de carro e um grupo de amigas estavam lá. E eu fui mostrar para esse grupo de amigas o carro novo. Massa. Aí, quando chegou, ela se apresentou, eu falei, te conheço de algum lugar, e a gente ficou meio que tentando descobrir de onde que era. No final, quando estávamos indo embora, ela parou atrás do meu carro falando, foi da igreja que a gente se conhece. Eu falei, legal, não sei o quê. Aí eu já cheio de boas intenções, falei, pô, que morenona, me dá o seu telefone. Ela foi, me deu o telefone dela. Aí eu fiquei feliz pra caramba, né? No outro dia já mandei uma mensagem, aí veio a frustração. Um mês depois a gente se reencontra, era meu aniversário, um dia antes do meu aniversário, e ele virou e falou assim, você foi muito mal educada porque não me respondeu. Eu falei assim, você que foi porque eu te mandei mensagem e você não respondeu, só que eu tinha que mandar para outra pessoa a resposta. Topíssima. Clássico. Desse nível. Eu falei, realmente. Aí ela ainda pegou o celular, porque antes não tinha WhatsApp, era MSN, alguma coisa assim. Era SMS. SMS. Aí ela foi e mandou, me mostrou aqui, eu mandei, mas tinha mandado para uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história. Já pensou se a pessoa topasse? Errou. Não, eu mandei o e-mail só, eu só tinha mandado o e-mail. Ele perguntou foi só e-mail. Eu só mandei o e-mail. Entendi. Aí, nesse intervalo, esse grupo, nós fazíamos muita festa. A gente chamava o grupo de VVP, vinho, violão e prosa. Nossa, então a gente saía quase todo final de semana, muitos aí da igreja, inclusive. Meu Deus. Casa de JB, nosso amigo Lipe, Laércio, filho. a galera ia. Nossa, coisa boa. E aí, eu olhando aquela morena, falei, vou tentar. Aí tentei a primeira vez, chamei ela para sair, fomos almoçar, né? No Francisco. Fomos no Francisco, aí primeira tentativa, vamos namorar? Ela, não, eu estou num momento assim, não sei, assado, tá. Não aceitou. Aí, esperei mais um tempo, continuamos indo para as festas, aí eu comecei a levar meus amigos e falar assim, tá vendo que a morena ali, eu vou namorar com ela. Aí meu amigo olhava para mim assim, eu olhava para ela assim, a altura, né? Ela tem 1,70, 1,65. Assim, você não quer desistir, não? Eu falei, não, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. E detalhe, eu usava salpins na época, Priscila, ainda. Ela ficava gigantesca. O mulherão ela não mesmo. Ficava. Ela ainda é o mulherão, né? Vamos lá.
Sim! E aí, esses dias, ela ainda virou para mim, poxa, depois que a gente casou, namorou e tudo, você nunca mais levou no Francisco? Eu falei, traumatizei, né? Primeira vez que eu levo, diz, não, traumatizo. Ah, chega de Francisco, não adiantou, jogou alto, não adiantou. Aí fiquei 3 meses tentando, vou ser sincero. Aí um amigo, um grande amigo meu, Luiz, que hoje está morando em Uberlândia, o, O Dudu. o Dudu O falando que eu usava Dudu, meio o fio. Dudu, É, quase isso. clássico, excelente. É bom que dá altura, tá Grande tudo bem, abraço, maravilhoso. Dudu. Vamos ver você aí. Tá, Aí, um amigo obrigada. meu, Luiz, que hoje mora em Uberaba, e está morando em BH, Ah, me chamou para conhecer a família dele em Minas, é perto de Uberlândia, a cidade eu não me recordo. Aí eu fui, eu falei, eu vou, porque aí eu paro de ficar tentando, já desisto logo, a vida vai, segue, não sei o quê. E fui, né? Na volta, a gente resolveu conversar. Aí nesse dia ela me jogou na parede, me chamou de largatixa, e aí estamos juntos, estamos juntos até hoje. Não, mas tá a certo. conversa foi bem séria, né? Quando eu voltei, a gente resolveu sentar para conversar, e aí ela veio com os 10 mandamentos do casamento, sabe? Eita, nós. É. Não, é Botou a porque. letra logo. Oi, Pri, fala. Mandou a letra logo, já Não, foi dizer. a pergunta era quais eram as intenções dele, né? Se fosse só namorico, nem começava. Se realmente tivesse a intenção de casar, nós namoraríamos. E já falei, 2 ou 3 filhos. Se o seu filho é único, eu não teria filho único também. Então, assim, Sim. eram essas, não eram as condições, mas assim, se você tiver intenção, a gente começa a namorar. Se não, a gente nem começa também. Pri, aí voltando só um pouquinho para recordar uma situação, eu sempre fui muito religioso. Eu tenho na São Francisco uma casa realmente com pessoas que sempre me abraçaram, me levaram para o alto, sempre. Nunca na minha vida eu tive tanto apoio em vários momentos da nossa vida com o grupo que a gente forma, que a gente tem lá, que a gente criou, né? E quando eu fui levado a São Francisco, a pessoa que me levou, sua família conhece, a turma aí conhece, ele falava para mim assim, desde que eu entrei na São Francisco, a minha vida mudou para melhor. E você escutar isso de uma pessoa experiente, que tem filhos, que tem tudo, você fala, não, eu também quero essa mudança. Eu quero isso de melhor para Sim, a minha vida, para a minha família. E eu sempre acreditei nisso, e a São Francisco nunca me decepcionou, em nenhum ponto da vida. Até porque a igreja somos nós, e nós que fazemos com que isso seja feita a diferença. Perfeito ninguém é, nunca somos, temos os nossos erros, não somos a melhor coisa, mas nós somos a criação de Deus. E num desses períodos eu falei para Deus, já estou já com uma certa idade, eu quero uma pessoa de preferência que seja ajoelhado lá na frente de São Francisco, conversando abertamente com ele, pedindo a alguém que completasse o espaço da minha vida e que tivesse as prerrogativas que eu estava falando com ele, de ser uma pessoa boa, que seja uma boa mãe, e que eu estaria já me preparando por um casamento. Porque até então eu achava que o casamento, nós já tínhamos que chegar no casamento com tudo construído, com uma casa, com um carro, com tudo pronto. E não é. O casamento, você vai criando as condições para que você cresça junto com a pessoa. Então, quando você tem do lado uma pessoa que soma junto com você, que cresce junto com você, que entende as dificuldades, que a gente junto consegue fazer com que isso aconteça, fica mais fácil. Fica mais sim, fácil. com Né? certeza. Casamento não é fácil, nunca foi, e não é assim o casamento. Mas quando você tem alguém do lado que soma isso com você, fica mais leve as coisas, né? Com E certeza. eu acho que quando a gente se encontrou, viveu esse momento, a gente já tinha maturidade suficiente para saber que não estava ali, e nem aquela questão da ilusão, de achar que são flores todo dia, que a gente não casou, você vai ser a melhor pessoa do mundo. Não, você vai continuar com os defeitos Aperta um botão, né? Casou, apertou o botão assim, ó. transformou, Pá! né? Não. Shazam! Não, só que não, E né? uma coisa que a gente sempre fala é que o amor, todo dia a gente tem que ser reconquistado, né? Então, todo dia você lembrar que você está ali e queira estar ali com aquela pessoa, queira Sim. construir.
Então, assim, isso foi a nossa condição. Então, assim, quando nós pensamos no casamento, nós adiamos o nosso casamento porque a gente comprou apartamento na planta, então a gente começou tudo do zero e fizemos todo o apartamento do jeito que nós queríamos e aqui é que nós queríamos que aparecesse no nosso casamento em si. A cerimônia, que as pessoas lembrassem da cerimônia do nosso casamento. Que era aquele momento que a gente estava junto a Deus. Que era o Frei que estava falando. Então, assim, isso, quem foi, com certeza lembra disso. E um fato muito curioso e engraçado do nosso casamento, porque o Frei que celebrou é um grande amigo, que é o Frei Norberto, conhecido de muitos que estão aí com a gente. E no dia do casamento, lá na hora, eu bastante nervoso. Aí ele foi explanar, depois da homilia dele, ele foi explanar para a gente a dificuldade que é o casamento. De se manter casado, de seguir essa caminhada. E a explanação dele, para mim, até hoje é fantástica, apesar de que eu estou para dar uns 2 murros dele, mas está tudo bem, ainda me para. Porque ele falou a seguinte frase, que até hoje a gente repete aqui. A Tina, por exemplo, a Tina é linda, olha só. É maravilhosa. Olha só, no casamento ela está mais linda. Isso ele falando, né? Ela está mais linda ainda e não sei o quê. E o Lorival? O Lorival está bonito hoje. Amanhã ele vai voltar ao normal. E a Tina vai ter que amar ele do mesmo jeito, sabe? Massa, muito legal. Eu levantei a mão assim e falei 1-0. Ele até o final vai ser 5-0. Aí ele era meu amigo. Mas a explanação do casamento é isso. Nem tudo é a beleza o tempo todo, né? Você vai ter aqueles momentos difíceis. Nós passamos por diversos deles. Eu digo que a cada 2, 3 anos nós passamos por uma situação de tensão, não de briga, né? Mas de tensão, de entender o propósito que Deus tem para a gente, para a nossa vida, né? Foi quando a gente descobriu que estávamos grávidas. Não, e só voltando um pouquinho à cerimônia, então assim, o que a gente queria? E a gente queria tanto que fosse só a cerimônia, que a recepção fosse na São Francisco. E quando a gente fez a recepção, tinha 10 anos que ninguém fazia nada naquele salão. Que tinha sido o casamento Era ainda o antigão? Aquele, o fundo? Massa. Isso. Esse aí é raiz, velho. Isso, o último casamento, a última festa que tinha tido lá, tinha sido o casamento da Maria, da secretaria. Oh, sim. 10 anos depois foi a nossa recepção. O meu tio, eu estava no carro conversível, a gente entrou ali naquela parte de cima no carro, então a gente entrou no salão no carro, Priscila. Caramba, que massa! Muito massa, que bonito. Então, assim, e quem era o pároco na era? Foi o Vilásio. E a gente tentando agendar para conseguir e não conseguia. A gente se marcou com ele 4 vezes. Aí a gente vai fazer o curso de noivos, né? 2 meses antes do casamento, porque a gente... Foi tudo muito, assim, a gente decidiu fazer a festa 2 meses antes porque a gente não tinha dinheiro, né? E Deus vai providenciar. E ele faz a abertura do curso de noivos. Aí a gente foi falar com ele e falou assim, não, tá liberado. Eu comecei a chorar, né? Porque tinha 10 anos que ninguém fazia nada lá. Então, assim, e foi. Então, assim, foi 2 horas da manhã, o povo não queria ir embora. E era só champanhe e bolo, né? Não tinha comida. Ou a gente fazia para 100 pessoas um buffet melhor, ou a gente chamava 600 com o que dava para a gente fazer. E como a gente queria quantidade e com qualidade, a gente fez de uma maneira simples, mas que repercutiu todo o amor que a gente tinha pelas pessoas que estavam ali com a gente. Olha que coisa linda. Porque é tão difícil, né? Às vezes, assim, vocês estavam focados na cerimônia, mas às vezes, dependendo das amizades, é tão complicado, né? Ter que escolher, ter que restringir, tem gente que se chateia. Enfim, eu nem vou emitir opinião sobre se chatear por esse motivo, porque tem milhões de, né? Enfim. Mas legal, porque vocês ampliaram as possibilidades, né? Vocês conseguiram convidar mais gente do que convidaria e tal. E assim, quem tá com vocês, entendeu? Exatamente. Pode ser qualquer coisa, pode ser nada, pode ser nenhuma comida, só de estar junto ali, pode ser qualquer coisa, né? Foi isso também. Não, e assim, 1 mês antes tinha sido o SEGME, então a gente
olhava e falava assim, não tem como deixar tal pessoa fora. Eu andava com a caixa de convite e convidava, porque não tinha como. E realmente era aquilo. A gente estava fazendo na São Francisco. Então a intenção era que as pessoas estivessem dentro da cerimônia e fossem para o local de recepção a pé. Eu não queria que as pessoas se movimentassem, eu queria essa tranquilidade. Então, assim, foi exatamente isso. E o Frei Vilas, olha, por que você está chorando? Eu falei assim, você não tá entendendo o que está acontecendo. Então, assim, e as bênçãos aconteceram. A primeira banda que tocou foi o Fred, a Aline. Eles tocaram. O primeiro casamento que eles tocaram foi no nosso casamento. Então, Nossa, assim, que maravilhoso. Que especial, né? Foi muito lindo mesmo. foi muito lindo. A Diana também cantou, não A foi? Diana também estava lá, do Duda. Então, assim, era uma coisa tão especial que, segundo o cerimonialista, tinha 480 pessoas na cerimônia. A gente não tinha a menor condição de verificar quem foi, quem não foi. Mas, assim, foi muito maravilhoso. O irmão dele é DJ, então colocou um som, então o pessoal não queria ir embora. Foi muito, muito gostoso, muito especial mesmo. E Caramba. realmente, a cerimônia, o Frei Norberto fez a cerimônia porque ele era amigo nosso, né? Não era um frei, não foi um padre fazendo casamento, ele foi um amigo nosso celebrando o nosso casamento. Que delícia. Que delícia. Conhecendo a história, né? Isso, Outra exatamente pegada, isso. assim, Por isso também. que ele Acho foi que tornou tão... mais especial ainda, né? E aí foi bonito, assim, a comparação. Eu falo assim, ele não está falando mentira, é verdade. Sim. Né, Não, e eu achei nas legal que palavras, ele né? falou, assim, porque às vezes a gente se finca num momento, né? Eu acho que o que pode gerar problema, de repente, num relacionamento é que você trava o pé naquele momento bom, né? Só, e aí se recusa a própria vida acontecendo, né? Porque a vida vai Isso. acontecendo, vai ter dia que você vai estar bem, vai ter dia que você vai estar mal. Se o outro lado não te perceber, se, né, se os dois lados não estiverem juntos ali no mesmo objetivo, que é chegar no céu, não é nem casar, né? Ou chegar, o objetivo, vocês sabiam o que queriam, né? E aí é um meio para vocês chegarem no céu, né? Um meio de santidade de vocês, de santificação, né? Então, que assim seja, né? Então vamos viver, porque às vezes a pessoa, essa forma que ele colocou é muito real até. Porque é já no dia seguinte, às vezes no mesmo dia, às vezes, sei lá o que. A gente não sabe o que o futuro, né, nos reserva, assim. Então, o Isso. casamento é isso, é estar junto ali e todos os dias, como vocês falaram, é todo santo dia dizer sim, né? E Deus nos reservou excelentes surpresas nesses 13 anos, né? E o casamento ele é bem definido. Um lado tem razão e a outra é o marido. É bem simples, É bem tranquilo. é bem tranquilo. Até parece, né? Quem vê pensa, né, Tina? Nossa. Quem vê, né? Acredita, né, Priscila? Ai, ai. Então, assim, as surpresas foram muito boas, mas também algumas muito doloridas, né, pra gente. Porque 2 anos depois eu engravidei. É um momento muito especial para a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso com outros amigos, alguns conhecem a história, foi quando nós tivemos o nosso primeiro filho, que foi, a gente deu o nome de Rafael em virtude do Frei Rafael, que hoje está em Roma. Em Assis, né? Em Assis, desculpa. E que é um amigo de longas datas, a gente conhece ele antes mesmo dele pensar em ser frei. Fez o segno comigo e é um amigo, assim. Então, assim... Maravilhoso. Ele foi meu E aí a catequista. gente Sem ser queria o frei. nosso filho com o nome de fé. Então, assim, é Rafael pensando no Rafael. Porque né? ele era um exemplo pra gente de como Deus transforma a vida da gente, né? Então, assim... Total. E ele eu grávida, eu me lembro que eu estava entre o 3º mês, 4º mês, já sabia que era um menino, e ele fez uma palestra, eu saí aos prantos, eu falei, a gente olhou um pro outro e falou assim, já Rafael. sabemos o nome. É Rafael. Que lindo. E nesse mesmo 3 meses, a gente fez um exame que é uma, como é que se chama? Translucência no carro. E aí a gente descobriu por esse exame que provavelmente o nosso primeiro filho, Rafael, nasceria com síndrome de Down, por conta de uma contagem que é feita, mas que ela era inconclusiva, né? E nós, assim, no primeiro momento, claro, todo mundo se assusta, mas nós não... A Tina, por trabalhar já com crianças com síndromes e outras situações, para a gente não via aquilo como uma doença ou algo
parecido. E a gente até ficou chateado com a médica que tinha feito a análise, porque ela achava... Perguntou para a gente se a gente não preferia tirar a criança na época, né? E a gente, no nosso humilde pensamento católico, resolvemos rezar ao invés de falar alguma coisa. Tanto que nunca mais voltamos à clínica, né? Então, assim... Né? Cortamos. E aí o interessante dessa história é porque nós não contamos para ninguém que o Rafael podia nascer com síndrome de Down. Vivemos o período como se nada tivesse acontecido, até porque, torna a dizer, para a gente o Down não era nenhum problema. Nós sabíamos que iríamos ter uma criança que necessitaria, diferenciada, que necessitaria de mais atenção, né? Tanto que nós morávamos num apartamento pequeno, de 2 quartos, e aí resolvemos vir para uma casa com espaço maior para que a gente pudesse trabalhar melhor essa situação. Então, assim, e era uma interrogação se ele seria Down ou não, porque era um exame que a curva tinha sido muito pequena, né? Então, ficamos 6 meses procurando uma casa. O nosso apartamento era um apartamento de revista, sabe aqueles todos planejados, coisa mais linda. E algumas pessoas, como que vocês vão vender o apartamento? E ninguém entendia, você tá grávida e tal, porque a gente queria uma casa, a gente olhava e falava assim, não tem espaço para ele aqui. E a gente queria ir vir para casa, ficamos 6 meses, não achamos a casa, desistimos. Na semana antes dele nascer, recebemos uma proposta e resolvemos vender o apartamento. Então, quando ele nasceu, nós tínhamos vendido o apartamento. Ele nasceu dia 26 de dezembro. Dia 28 de dezembro eu estava comprando um lote para construir. Caramba! Isso. Aí quando o Rafael nasceu, eu fui para o hospital junto com minha sogra e os padrinhos do Rafael, e até então nada, ninguém sabia nada. E o médico amigo nosso. E o médico amigo nosso, né? Inclusive nós somos padrinhos de uma das filhas dele. E quando o Rafael nasceu, a médica veio dar a notícia para a gente, falou assim, a gente perguntou, aí, nasceu, como é que tá? Aí a médica falou, qual? O que tem traços de Down? Aí os padrinhos, os amigos, a sogra olhou, como assim? Por que vocês esconderam da gente que o Rafael teria síndrome de Down? Aí a gente, muito calmamente, a gente falou assim, não, porque nós queríamos que vocês vissem primeiro o Rafael e depois o Down. Porque se nós alertássemos as pessoas... Até porque, como eu falou, para a gente era uma coisa normal, não iria alterar. A gente só iria dar mais amor, até porque nós iríamos ganhar mais amor, né? E aí é isso, a gente tem que entender isso, que quando você ganha um presente de Deus, você tem que olhar o presente, não o que está assim, só por fora. Você tem que ver o que está por dentro da coisa. O nosso amor por ele era muito maior do que simplesmente o termo Down, você está me entendendo? E nós queríamos que as pessoas entendessem isso. Que a pessoa, Rafael, tinha que vir primeiro de que qualquer outra situação que decorresse disso. Sim. Foi difícil, porque além dele, a gente conseguiu comprovar que realmente ele tinha síndrome de Down. Ele nasceu sem a perfuração anal. E aí ele precisou, no primeiro momento, usar uma bolsa de... 2 dias, fazer uma cirurgia. Coloscopia. Esqueci o nome, fugiu. Aí ele fez... Não, só um pouquinho. Eu tive um parto de emergência, porque eu tive uma centralização, cortou a comunicação do cordão umbilical. E eu tive que fazer um parto de emergência. Minha obstetra estava viajando, os substitutos estavam viajando. E a gente acabou fazendo como residente. Era pleno Natal, né? Dia 26 de dezembro. Então a gente fez no hospital que ela indicou e Rafael precisou ir para a UTI, porque ele teve infecção, né? Ele já estava com infecção por causa do cordão umbilical. Então ele precisou ir direto para a UTI e eu fiquei no hospital 1 semana. 1 semana depois eu fui convidada a sair do hospital, porque eu não tinha nada. Não tinha nada, entre aspas, eu tava com meu filho internado. Sim. Só que... Eles separam, né? Eles separam, assim, então, mãe de filho, né? Eu trabalhava no plano de saúde, a diretora baixou dentro do hospital, falou, Tina, por favor, saia. Porque assim, porque ia acabar criando uma situação difícil. E eu acabei saindo, né? Fui convidada a sair, e o Rafael ficou 21 dias no hospital.
E o Eduardo aí, o Dudu falou muito bem aí, é isso mesmo, Dudu. O especial é a criança e não a situação, né? E o Rafael, ele viveu 21 dias com a gente, né? E aí, eu faço aniversário 26 de dezembro. No dia 21 de dezembro ele faleceu. Não, dia 16 de janeiro. Perdão. 26 de janeiro ele faleceu dia 16 de janeiro. 16 de janeiro, é isso mesmo. E aí, assim, aí todo mundo... É um baque, é um filho, é o que a gente não quer. E o que a gente fala para vocês hoje, vocês que têm filho de 15, 16, 17 anos, 18, gente, você tem seu filho aí do seu lado. Para de ficar criando situação, de achar que ele está errado, que ele é isso. É muito mais fácil você tentar abraçar seu filho e dizer que ama ele, que você quer o melhor, que você quer que a vida dele mude, do que um dia você falar assim, perdi o meu filho e não consegui fazer isso que deveria fazer, que deveria acontecer. Sim. Você está me entendendo? Então, assim, poxa, para de criar, para de procurar, e passa a dar mais amor, mais carinho, entender, ser mais amigo, participar, porque uma hora ele não vai estar aqui. Pode acontecer dele não estar aqui e você vai falar assim, o que eu perdi na minha vida? Sim. E assim, quando a Rafael faleceu, ele era a criança que estava mais próxima da saída da UTI. Então, ela foi bem na época no Rio, teve umas enchentes e tal, e não tinha ninguém do ML em Brasília. A gente queria fazer autópsia, porque até hoje a gente acha que foi algum erro do hospital, que ele estava muito bem, ele estava saindo já da incubadora para mamar no meu peito. E praticamente todo o leite que o Rafael tomou foi tirado de mim, nesses 21 dias. Uhum. Então, assim, quando ele se foi, a gente nunca perguntou o porquê, né? A gente falou assim, Deus, você mandou e levou, né? É Jó, né? Seja feita a sua vontade, exatamente. Você me deu esse presente e eu estou devolvendo ele para o Senhor. Muito obrigado por esses 21 dias. Transformou a nossa vida. A gente que se achava o máximo de tudo, a gente viu que a gente tinha que descer, que a gente tinha que entender que a gente tinha que começar de novo, um dando apoio para o outro, mas não querendo culpar ninguém, porque a culpa não é de ninguém, é uma fatalidade, é uma situação que pode acontecer com qualquer um. E a gente teve a oportunidade do Frei Rafael ir lá fazer a Rafael batizou ele. Batizou ele lá na própria fez celebrar a missa de sepultamento dele, então isso. Assim... Então, assim, o que a gente quer colocar é que, falar, poxa, Deus me deu e Deus me tirou, a culpa é de Deus. Não, pelo amor de Deus. Ele fez com que a gente aprendesse com o Rafael nesses 21 dias. E a gente missão aprendeu do Rafael muito. Dias, né? A gente não entende isso, assim. A gente não precisa entender tudo também, né? A gente é ser nós mesmo e saber que, assim, todo mundo tem um tempo aqui, os fios estão contados, né? Os fios do cabelo, a gente não tem como saber tudo. Aí, esse ponto, eu acho que quando a gente se depara com uma situação como essa, de muita dor, é justamente se abandonar mesmo, né? Em Deus, assim, e saber que Ele sabe mais. E que, pô, o Rafael estava pronto. Ele veio, atendeu, fez a missão dele, conheceu você, conheceu o Rafael e pronto. E ele está aqui com a gente todos os dias, porque a gente fala nele todos os dias, os meninos falam nele, os meninos conhecem ele, então assim, ele faz parte da nossa vida. E não é uma parte dolorida, não, é uma parte maravilhosa. Ele esteve com a gente. E o mais importante... E está, né? E o que aconteceu também de mais importante, a nossa igreja, os nossos amigos nos abraçaram, nos acolheram, se fizeram presente várias vezes em nossas vidas. E até hoje a gente só tem a agradecer eles. Muitos estão aí nesse grupo aqui agora com a gente. E somou muito para que a gente tivesse a força necessária para fazer com que as coisas fossem diferentes. E realmente fez. E assim, e a gente tem certeza que a gente sobreviveu, né? Porque eu falo de sobreviver, a gente está aqui hoje, o jeito que está, porque muita gente rezou por nós. É a comunhão dos santos, né? Assim, é todo mundo rezando por todo mundo. Certamente o Rafael tá lá rezando por vocês hoje ainda, né? E assim, por todos nós, na verdade, que é um anjo, né? E é tão bonito.
o significado Deus cura, né? Então, certamente vocês foram curados de muitas coisas pela Sem vinda Não, dele. e até hoje, essa é questão assim, eu fico assim, Rafael, o que que você veio? O que que eu tô precisando mudar ainda? Sabe assim, melhorar como? Porque é diário isso, Priscila. Sim, Essa sim, passagem dele entendo. na nossa vida não foi, sabe assim, é diário isso. Claro, Então claro. eu vejo os meninos hoje, nós temos mais dois, né? E eu Sim, olho para, eu falo assim, como seria o Rafael aqui, nesse momento com a gente também. E sim. uma coisa muito importante colocar, eles falam assim, aí depois a Tina ficou grávida novamente, mas aí com 3 meses ela perdeu, É, teve um aborto espontâneo. E aí depois Deus deu para a gente 2 filhos lindos, o Bernardo e o Rafael. Pô, e o Bernardo e o João Pedro. João Eu já Pedro e o vejo. Bernardo, que são duas figuraças que nasceram perfeitos como a gente queria. Tanto que na época o pessoal, mas vai engravidar de novo, vocês não têm medo disso ou daquilo? Eu falei, não, a gente confia em tiveram Deus. pessoas que falaram, Tina, como que você tem coragem A de gente passar confia em por tudo Deus. isso? Eu falei assim, eu não estou passando por tudo isso. Eu sempre achei que eu seria mãe de 2 ou 3 filhos. Então, assim, tiveram algumas coisas. E a gente teve um médico muito bom e ele, no aborto, né, ele falou assim, ó, não tem nada. Eu falei assim, eu sei que não tem nada. E foi. Aí, quando eu engravidei do João, então o João veio com aquele cuidado todo, né? Sim, 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 E tá aí sim. hoje com 8 anos, Vocês lindo, conhecem, maravilhoso. tem a história da Chiara Petrillo, né? Ela passou uns perrengues assim também, né? Ela já é serva de Deus, assim. Mas tem é muito parecido com a história de vocês, no sentido de dessas escutas que a gente tem. Eu vou focar nessa parte, assim, né? Como que às vezes os conselhos que a gente recebe, né? As pessoas. É claro que a gente tem que sair de cena, às vezes, e falar assim, pô, as pessoas me amam, né? Elas estão me aconselhando porque querem o meu bem. Mas às vezes tem conselho que não tem nada a ver, tipo assim, que não convém, porque, ora, vocês estão casados. Casar significa necessariamente estar aberta à vida. Ponto. Entendeu? Tipo, não tem outra coisa se não é essa, assim, porque uma aconteceu tal coisa e tal. Claro que vocês dois aí sendo o suporte um do outro e voltando à história de sabendo exatamente a que vieram, né? Então vocês já sabiam, quando vocês entraram no relacionamento de vocês de cabeça, né, com todo, botando todas as fichas ali, que não importa, vem o que quiser. Vocês estão juntos nessa, né? Então, até a Chiara fala isso no livro dela, né? Que tem essa parte, assim, de, olha, foi com ele, é o Henrico, que é o marido dela, né? Tá vivo ainda. Aí ele fala assim, cara, pode vir o que vier. E aí vocês aí juntos, vocês estavam firmados na rocha mesmo, assim, sabe? É. Porque aí, né? Aí nós. Só que nesse intervalo, nós construímos a casa, né? O lote que nós Ai, meu compramos. Deus, tinha casa. Nós compramos a casa e construímos. Então, quando eu confirmo a gravidez do João, a gente já estava morando aqui. Não, Cara, nós íamos fazer a pintura da casa. Então, assim, e não contamos para ninguém que eu estava grávida do João Pedro. Qual era a proposta? As caramba. pessoas visitarem a casa e a gente mostrava o quarto. Então, assim, você não tem Que noção de quanto, massa! de Que quanto legal. choramos aqui. Ó, esse aqui é o quarto do bebê que está aqui, que eu apontava a barriga. Então, assim, você tem noção. Que E delícia! assim, não conta para ninguém, que a pessoa ainda vem aqui, então a gente não pode contar. Então, assim, com 3 meses Tipo a o gente. segredo do segue-me, né? Tipo, o Então, segredo não pode. Não fez ainda, não pode não, mas saber. é porque a gente. É porque assim, nós. A gente se sentia muito amado, se sente, né? Muito amado e querido. E era muita gente torcendo muito a favor, Priscila. A gente tinha certeza, olha aquela coisa assim de, poxa, vocês vão conseguir, vocês. Então, assim, a gente construiu a casa, era todo fim de semana visita. E aí, quando. Então, foi muito legal. Quando a gente. Aí o João Pedro nasceu, né? E ele já estava com 2 anos. Eu virei pro Louro e falei assim: ó, não tenho filho único. Ele, não, deixa ele filho único. Não. No mês É. seguinte eu estava grávida. Eita ferro, que massa! Que Aí, legal! não, mês seguinte não. Sim, foi em maio. Sim. Porque a diferença de idade deles é 3 anos e um dia. Um faz aniversário 28, 27 de março
e o outro faz dia 28 de março. Então, é 3 anos Gente, e que um dia a massa! diferença de idade Que deles, né? delícia! É. E E, a gente tem um casal de amigos que tem 2 filhos, 6 meses mais velhos que os nossos. E ela, grávida do segundo, veio amiga que inveja. Como que nasce na semana de aniversário do irmão? Aí, quando eu engravidei do Bernardo, eu fui fazer a contagem das semanas. Aí eu falei assim, vai nascer na semana. Não nasceu no dia, porque foi domingo de Páscoa. Aí eu falei, não, deixa pelo menos um dia de diferença, né? Não precisa ser tão igual. Ali na mosca. É Caramba, exatamente isso. que e aí massa. nós ganhamos esses 2 presentes a mais, né, na nossa vida, que somam, que faz... Quem é pai sabe o tanto que transforma, né, Edu? Né? Transforma a nossa vida de uma maneira estonteante, inebria a nossa... Assim, é sem palavras, né? Mas, como a gente fala, a nossa vida ainda continua com muita emoção. A gente, nesse período, teve que entrar mais ainda dentro da igreja, né? Porque, como a gente falou, foi um momento que nós tínhamos os nossos amigos, onde a gente precisava de força, precisava de fé, fortalecer os nossos pensamentos, nossas ações. Foi no período que a gente trabalhou mais ainda, e eu costumo falar coisas que pode até te emocionar. Fruto do que a gente vive aqui hoje, fruto do que a gente é hoje, são com exemplos, como eu te falei, de pais, de pessoas que estavam ali, de tios que davam palestras para a gente. E não é diferente, seus pais fazem parte disso, e você sabe disso. Sim. Várias vezes. Você ainda era muito pequena quando eu ia na sua casa, você era praticamente do tamanho do Bernardinho, quando eu frequentava a sua casa e via o amor. Como a gente fala, o amor ele não é perfeito, não quer dizer que é perfeito, mas ele é Sim, diferente. total. E a falta que a gente vê é isso. E o exemplo que a gente tem da sua mãe, a Regina, e do seu pai, Odélio, é que fortalece a gente, você entendeu? Que dá o Claro, exemplo. claro, claro. Sinta-se confortável, porque seus pais eram de Deus. Eram pessoas que tentavam mostrar para os jovens que as coisas podiam ser diferentes, podiam ser melhores. E a gente aprendia com pessoas como eles. Né? Então, a igreja proporcionava isso para a gente. E nós temos que Sim, voltar para a igreja para passar isso para os filhos dos que estão indo lá, total. para os nossos amigos que estão indo lá. Entendeu? E Sim. hoje os nossos filhos, mas antes ainda vai ter tem mais uma etapa que aconteceu em 2018, né? Mais emoção. Mais emoção. Bonita. Então hoje os nossos filhos estão na catequese já. A Lília hoje me fez chorar de novo, né? Porque no dia que eu coloquei os meninos na catequese, que eu vi a Lília do Luiz, que eu vi que era ela, eu comecei a chorar. Aí hoje eu na igreja, a Lília me faz chorar de novo. Ela não, Lília. Porque é muita emoção, porque é muito. A gente viveu muito isso de falar, né? E a gente vivia hoje isso na prática. Então, assim, a São Francisco, eu não sou de Brasília, né? Então, assim, eu vim para Brasília, eu já tinha terminado a faculdade. Sim. E eu fui lá na Verbo Divino e falei, vocês têm um encontro de jovens? Eu morava na 716, eu queria fazer parte da igreja. Não, lá perto da sua casa tem. E eu fiquei, após na missa, uma vez eu fiquei no Vinho Novo. E depois eu acabei preenchendo a ficha do Segme. Então, assim, quando eu entrei Vinho Novo, Vida Nova e Segme. Entrei nos 3 movimentos de cara e depois acabei me decidindo. E ver aquelas pessoas lá dentro era maravilhoso. E a gente fala, e quando eu pensava em casar, eu falava assim, não, eu quero uma pessoa que seja isso, que a gente possa viver isso, né? Sim, sim, sim. Construir com essas bases a nossa vida como família. Os nossos filhos, dar esses valores para os nossos filhos. Sim. Firmar na rocha. Em 2018, eu estou olhando aqui o nosso tempo, hein? Em 2018, a gente começou a fazer baterias de exames direto e Tina faz os exames, mas aqueles assim, ginecologista, nunca foi fazer exames completos de tudo, né? E aí a mãe dela insistiu muito nesse ano de 2018 para que ela fizesse outros exames. Aí ela vai contar a história aí. Eu complemento. O Lori e minha mãe sempre colocaram Holter, fizeram aqueles
exame de coração e eu nunca tinha feito, porque eu nunca tinha sentido nada. Eu tinha tido 3 filhos, eu treinava fit fights na academia, eu corria, nunca tinha nada, nunca tive nada nesse período. E minha mãe, não, tem que fazer exame. Eu falei assim, não, mãe, não precisa. Ah, eu tô com um cardiologista, não precisa. Aí lá pela 3ª vez eu, tá, pode marcar que eu vou. E não... Eu sou filha única, né? Ah. Aí no exame do eco... Eu também, eu sou o filho único de 12 irmãos. Os opostos ali. Exatamente isso. Aí, no exame de eco, apareceu que o meu coração tinha um problema. Ele tinha um defeito que eu tinha nascido, né? Tinha uma má formação, na realidade. E eu tive que baixar dentro do Hospital do Coração e começar eu fiz 3 meses de exame para confirmar que eu precisava fazer uma cirurgia no coração. Caramba. E foram 3 meses de choro, né? Ah. Oh, meu Deus. Porque era uma cirurgia de peito aberto e muito arriscada. Sim. Altas emoções. Quando eu fui para o Hospital do Coração, na primeira consulta, eu precisei fazer uma consulta lá para começar a fazer os exames. E eu marquei uma consulta com o Henrique Braniso. Não observei o nome. Aí, quando eu faço o retorno, que ele não realmente é cirúrgico e tal, aquela coisa toda. Porque quando eu fui fazer o exame transesofágico, eu acordei antes do final e eu vi toda a equipe médica, tinha 3 médicos dentro da sala, falando que meu caso era muito grave e que eu tinha que fazer. Então, quando eu saí da sala, eles não perceberam que eu estava acordado, eu tinha certeza da cirurgia. Falei pro Lori, é cirúrgico, não tem como. Aí eu olhei para o nome do Henrique Braniso, né? Falei, eu conheço uma família em Brasília. Ele só tem uma família em Brasília, Braniso. Eu falei, não, existe uma lá da São Francisco. Ele era meu pai. O tio já tinha 1 ano que ele tinha falecido. O tio já tinha falecido, né? Aí eu mando a mensagem para a tia Sônia, tô aqui com seu filho. Então, que legal. Então, assim, aí o Henrique também me acompanhou nesse processo todo. Henrique Braniso. Que legal. Nossa, que mundo pequeno, assim, né? Que legal. Não, isso é providência divina que chama. Nas orações, Priscila, eu falava assim, Deus, é mais uma etapa que você está colocando na nossa vida. Por favor, coloque anjos. E ele foi colocando. Olha aí. Depois, aí, o tio Cândido. Depois o tio Cândido. Nossa, que legal. Claro que é uma outra especialidade Foi dele. ele que indicou o cirurgião cardíaco. A gente teve 2 indicações, 2 excelentes cirurgiões, ambos assim têm os seus méritos. O que diferenciou, uma das diferenças foi o tio que indicou e a gente tinha total confiança no trabalho que ele já desenvolvia. Uma das escolhas, por escolher o médico, foi a indicação do tio Cândido. O primeiro que nós fomos, a gente ficou 2 horas nele. Excelente médico, explicou todos os detalhes, tudo. O que diferenciou do primeiro é que ele iria fazer a cirurgia, por se tratar de uma cirurgia teoricamente simples, ele iria fazer por vídeo, ele não iria abrir o peito. Já o que o tio indicou, iria abrir o peito. E o que me fez convencer que seria melhor o de peito aberto, e a tia Tina não tem essa história, a situação de vaidade, de vou ficar com uma cicatriz ou isso, aquilo, e fez com que a gente optasse pelo peito aberto, é que ele falou bem assim, se tiver algum problema, teoricamente eu vou estar com o seu coração na mão. É muito mais fácil eu tomar alguma atitude ou ação para corrigir do que eu fazer pela lábio e tiver que abrir você. Pode ser que não dê tempo de resolver a situação. Aí a gente falou assim, vamos fazer de peito aberto. Perfeito. Vamos abrir o peito para que a coisa... Perfeito. Todos os exames necessários para pós-operatório, tudo que foi necessário para fazer foi feito. Eu tinha uma CA. O que é uma CA? Eu tinha 2 buracos na parede do coração. Que normalmente se coloca um cateter e fecha. O meu caso não. Eram 2 extremidades muito longas. Tinha que abrir, pegar uma parte do tecido do coração na parte externa e costurar, fechar mesmo. Meu. Eu queria agradecer mais uma vez o Edu aí, que está mandando mensagens lindas.
Entrou a minha amiga Kênia também, que está aí. Muito obrigado pelo carinho, pelo companheirismo lá no trabalho, amiga de trabalho. Seja bem-vinda, viu? Minha amiga Cida, que está aí A Cida também. também. Tem tantos outros, não vou dizer o nome de todos. Tia Regina, que está aí dando um abraço para a gente também. Então, Sim. continuando, Tina entrou para a sala de cirurgia. Não, antes eu fui... Hum. Tive todo o apoio espiritual, né? Rafael estava na São Francisco. Mais uma vez, né? É assim, Deus coloca sempre nesses momentos, porque ele deu todo esse acompanhamento espiritual, inclusive a unção dos enfermos, porque era uma cirurgia de alto risco, né? Por mais que o cardiologista falava assim, não, é uma cirurgia simples. Se fosse das cirurgias de coração que tem, se eu tivesse que fazer, eu queria fazer essa. Ele falava assim, né? Aí Legal. Do grau simples que era, né? Mas aquela coisa, né? A gente sabe dos riscos de ter um peito aberto, eu iria ficar na bomba, né? Eles tirariam o meu coração, costuraria e depois voltaria. Socorro. Aí Tina foi cedo, bem simples, tudo assim. Sério, tranquila. Tira o coração, tal, pá, depois volta, No máximo que ele ok. gritava era, olha a faca! Eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu vou romper a nossa amizade, eu não quero ficar perto de a madrinha do João Pedro, né, minha amiga? Não quero, não dou conta, não sobreviva às suas emoções. Aí a Tina foi para a sala de cirurgia cedo, ele contou tudo como é que seria, que ela, por volta de 1h da tarde, às 13h30, ela estaria saindo da sala de cirurgia, que ela iria, depois que ela se recompôs, eu iria entrar na UTI, que eu não me assustasse, porque eu ia chegar lá e ia estar entubada, com um monte de fio, com um monte de coisa, e que eu não ficasse preocupado, que era normal. Bem, por volta de 1h, o médico sai, fala, Lorival, a cirurgia foi um sucesso, Dr. Nestor, excelente cardiologista. A cirurgia foi um sucesso, o buraco, eram 2 buracos, um deles era maior do que o que o exame mostrava, mas a gente conseguiu fazer, foi tudo muito bem feito, só que senta aqui que eu preciso conversar com você. Quando o médico fala que senta aqui, que eu preciso conversar com você, a perna bambeia, né? O terço quase cai da mão, eu estava com o terço na hora, rezando, pedindo a Deus que desse o discernimento correto para a situação. Lembrando que eu tinha um filho na época com 2 anos e o outro com 5, né? E que assim, a história passa nesse senta aqui que vamos conversar, passa de uma maneira muito, muito rápida e dá um aperto no coração. Ele falou, olha, no período que a gente estava voltando o sangue para ela, ela teve reação ao anticoagulante, e a gente precisou reanimar ela entre 10 e 12 minutos. Né? Então, assim, nós temos que esperar ela acordar para ver se ela não tem alguma sequela em virtude do que aconteceu, se não deu algum coágulo, alguma coisa que pudesse dar algum problema. Mas você fique aqui, que eu vou, daqui uma meia hora eu volto, porque eles estão preparando ela dentro da sala de cirurgia, e que assim que terminar lá, eu te chamo. Aí deu uns 20 minutos, ele voltou e falou, olha, Lorival, os exames deram tudo positivos, tudo indica que ela está super bem, que ela não tem problema algum. Mas a gente tem que esperar ela acordar. Aí quando eu cheguei no quarto, eu pus a mão na perna dela, assim, peguei e falei assim, oi, meu amor, você está me escutando? Aí ela ainda, sob efeito, bem assim, bem de leve, ela balança a cabeça assim, ó. Falei, ô, meu amor, que bom. Você sentiu eu pegando em você? Ela balançou de novo, bem de leve. Eu falei, glória a Deus. Deus aí, é muito bom comigo. Aí eu falei, olha, por conta do horário de visita, eu só entrei mesmo para ver se ela estava bem, se estava tudo em ordem. Eu falei, ó, eu vou sair, quando eu voltar, daqui umas 2 horas a gente conversa. E quando eu voltei às 2 horas, ela já estava sem o duto, ela já conseguia abrir o olho, e está aqui hoje, né? Maravilhosa, linda, como sempre, uma mulher fantástica, uma mãe assim maravilhosa, em que eu só tenho que agradecer tudo que ela faz na minha vida. Ela não tem um marido que ela merece, mas eu tenho a mulher que eu mereço.
Oh, meu Deus. Entendeu, Priscila? Assim, o que é importante é voltar para esse lado. A igreja ela é muito importante na nossa vida. Os amigos que a Sim. gente tem na igreja, eles são muito importantes. A gente aprende muito com essas situações. Porque às vezes um outro amigo nosso vai passar por uma situação não parecida, mas que possa nascer com um filho com algum problema, e nós vamos estar ali dizendo para ele que ele não tema, que ele não tenha medo, que os outros amigos vão estar lá para ajudar, para dar o apoio, o padre vai estar lá para consolar e trazer as informações necessárias para que as coisas deem certo. Então, nunca se desespere. O mais importante é que você acreditar que tem alguém maior lá no céu, olhando por você, e que vai fazer de tudo para que você tenha a melhor situação na sua vida, certo? Eu costumo dizer uma coisa para as pessoas o que é a mulher para mim, né? Da onde veio a mulher? Ela foi criada da onde? Qual parte do homem? A costela. Da costela, não é? Aham. Mas você sabe por que é da costela e não da cabeça e nem do pé? Eu sei que você sabe, né? Pode Eu sei falar. que você sabe. Ele Sim. não é. Do pé não foi feito. A mulher não foi feita uma parte abaixo do pé para não se sentir menor que o homem. Para o homem não se sentir maior que a mulher. E não foi feita acima da cabeça, ou a parte da cabeça, para não ser superior. Ela foi feita da costela, que é a parte onde está quente, onde tem que ser abraçada, onde ela tem que ser carinhosamente acolhida. Essa é a função do homem para a mulher. Tratar bem, cuidar, amar. Porque ela só traz coisa boa para a gente. Olha minhas coisas boas vindo aqui. Toda hora passando aqui. Sim. Parece flash. É que vocês não estão vendo. Quando eu vi, tá... O outro já Quando está viu, lá, já ó. O passou. outro já está lá, ó, subindo. Olha lá. Eita, velho! Oiê! Entendeu? Aham. Aí é emoção o tempo todo. Então é isso. A gente tem que tratar a mulher como tem que ser tratada. Sim. Você pode optar entre ter razão e ser feliz. Oh, meu Deus. Não, assim, eu tenho um marido maravilhoso. É aquilo que eu te falei. Você conhece ele há mais tempo do que eu, né? Ele falou que Aham. quando te conhece era do tamanho do Bernardo. Era Então, bem assim, tem pequena. um coração do tamanho do mundo. É uma Sim. bênção na minha vida. E eu falo assim, a gente... Quando eu pensava em casa, eu pedia para Deus, reserve uma pessoa especial. E reservou, nós estamos aqui. Não é? E cada Nossa, dia, ah, e pode falar. cada dia a gente percebe mais isso, né? Porque como a gente vai vivendo, a gente vai percebendo isso. Como é maravilhoso, né? E é uma coisa que só aumenta, né, Tina? Só aumenta. Não é? Eu acho que se a gente se joga, né, mesmo, sem ficar fazendo conta, sem fizer qualquer coisa, é uma coisa que só aumenta. É tão louco isso, porque o coração, você abriu o seu peito, né? Então, assim, você conhece a capacidade desse músculo aí, que é o coração, sabe? Então, assim, a gente sabe que ele aumenta, é real isso, assim, quanto mais esse ambiente, né, que a gente vive, é de fato uma família só, né? E sempre cabe mais um. E na relação de vocês, que é muito bonita, assim, ela só aumenta. Vocês dois aí, eu tenho certeza que a admiração entre vocês aumenta a cada dia. Vocês têm um respeito tremendo. Isso que o Lori falou, né, do papel da mulher. Hoje em dia tem tanta coisa esquisita, né, que a gente tem visto, infelizmente, assim. E na verdade, é a gente se tornar mais humano, né? É o que mais importa, no final das contas. Porque assim, não é porque o homem faz isso, a mulher, não. É o que cada um tem que fazer, né? Ali servindo, percebendo o outro, né? Cuidando das pessoas, né? E nesse mundo aí que a gente está, sair de si, né? Não olhar para o próprio Não, umbigo. e o que a gente percebe hoje é como as relações estão superficiais, né? A É, primeira briga, não, eu separo. Não, gente. É como a gente precisa saber o que a gente quer. O que eu quero para minha vida? É aquela coisa assim. sim, E acreditar que Deus está reservando o melhor para você. Que, sim, que sim. eu fico pensando assim, a caminhada de Jesus, como foi difícil, né? Quantas Aham, tentações ele teve para pregar o que ele pregou, e olha que ele era filho de Deus. E como a gente precisa no dia a dia
perceber que o que a gente sempre fala aqui, a gente percebe mais as coisas boas do que as coisas ruins. Que se a gente ajoelhar todos os dias e agradecer, a gente não consegue agradecer a Deus tudo que a gente tem diariamente aqui em casa. Perfeito, perfeito, é isso. E lembrar, né, do sofrimento, se quiser olhar uma perspectiva de sofrimento, né? Jesus, ele sofreu, assim, sem culpa nenhuma, sem nada. E Nossa Senhora, que estava perdendo Deus e o Filho ali, ao mesmo tempo, né? Porque a gente vê, né, às vezes, um Marte quando morre, pô, é maravilhoso, porque ele tá amparado em Deus, né? Ele tem uma coisa muito grande ali e tal. E ali na hora era o próprio Deus morrendo, e era o filho que ela perdia, era tudo. Então, assim, é uma dor que a gente nunca vai poder falar que eles não sabem o que é a dor, porque qualquer dor que a gente passe aqui, por mais grande que seja, né, por maior que seja, não tem como balizar, não tem como comparar, porque é isso. Então, que bom, né, que a gente consegue olhar para eles e falar assim, vocês entendem o que eu tô sentindo, então me ajuda. Então me ajuda a passar por isso, né? E outra coisa, assim, somos humanos, né? Total, Erramos. total. Então, Sim. assim, e se a gente, aquilo que a gente fala, o esquecer tem que ser muito fácil, o perdoar tem que ser diário, o não ouvir tem que ser constante às vezes, porque, assim, é isso que a gente constrói. No final, o que a gente quer para a nossa vida? Sim. E a gente tem 2 exemplos aqui que os meninos são alegria em pessoa, rezam. Tem hora que eu fico emocionado com os 2, como eles são. E a gente fica assim, aí eu falo assim, acho que a gente está ensinando alguma coisa para eles, né? Sim, sim. E é pelo olhar, né? As crianças, nós aprendemos olhando, vendo, muito mais do que ouvindo, às vezes, né? Claro que a gente escuta e tal. Então é no dia a dia, na convivência diária que as coisas vão sendo aprendidas e absorvidas, né? Por todo mundo, né? Na verdade, todas as pessoas que a gente interage, todas as pessoas que a gente age, às vezes mais vale, como falando aí de São Francisco, né? Que assim, mais vale ser, né? Quando ele passa lá naquela cidade sem falar nada. Não, a gente já evangelizou aqui, pô, mas não falou nada. Não, mas é isso mesmo, vambora. Né? Tipo, é isso. Mas é exatamente isso. Pelo agir, muitas vezes, né? Então. Exatamente. E uma coisa que é a simplicidade no viver também. Eu acho que a simplicidade é você valorizar pequenas coisas, entendeu? No dia a dia. Pequenos gestos. Sim. Você que olha o detalhe, né? O Lori falou no começo, você é mais detalhista, né? É isso mesmo. Eu tenho memória fotográfica. Eu tenho uma memória que eu vou te falar, cara. É mesmo. Não, quando ela fala, é isso mesmo. Verdade, né? Eu erro longe. Ela tem uma memória. É aquela coisa de lembrar como você estava, o que você estava falando, a posição, tudo, roupa, tudo. Então, assim, é uma memória fotográfica, mas isso é meu, entendeu? Sim. É muito precisa no que ela lembra. Eu nem discuto, você tá senhora. certinho. Né? Não, eu estou falando, a mulher entra tão em detalhes, eu não sei se minha amiga Kênia está aí, aconteceu um fato essa semana que eu achei muito engraçado. Um amigo meu pegou Covid, né? Aí ele mandou para a esposa dele, tô ruim aqui, olha aqui o resultado, não sei o que, ela leu tudo lá e no final ela falou assim, tá, mas quem que é a Gabriela? Gabriela era médica, que assinou lá. Ouvi, beleza, mas o que é, Gabriela? A mulher tem uma memória fotográfica, que ela consegue ver coisas que não tem. Ela falou assim, quem que é a Gabriela? Aí ele falou, Gabriela é a doutora. Por que você não chama de doutora Gabriela? Você fala Gabriela, né? Meu Deus. Então, assim, é brincadeira isso, né? Estou falando assim, que foi muito engraçado a coisa, né? Da complexidade de estar doente por um detalhe que era só pro forma, né? Então, eu morri de rir dessa história. Ai, gente, é cada uma que a gente vê. Mas é isso, Pri, eu não sei se a Tina quer falar mais alguma coisa, meu amor. Não, é isso. E agradecer, assim, eu acho que a gente poder compartilhar, alguns conhecem já a nossa história, né? Quem convive com a gente já. Mas, assim, e lembrando que o amor se renova diariamente. Uma coisa que
muitas vezes eu falo assim, quando a gente casa, a pessoa, o marido, a mulher é a melhor pessoa do mundo. Quando separa, se torna a pessoa pior do mundo, né? E eu falo assim, como que consegue transformar do melhor para o pior? Onde se perde isso, né? Então, Sim, assim, a sim, gente lembrar que esses pequenos detalhes fazem a diferença. E o sim. querer também, eu quero isso também, né? Sim, 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 sim. É uma construção diária, não tem como. Isso. Os meus avós são vivos, né? Minha avó tem 91 e minha avó tem 88 anos. Que máximo. Eles fazem 68 anos de casamento. Eles fizeram agora em julho 68 de casamento. Caramba, que maravilha. Que bênção, hein? E é isso. Então, E, assim, é isso que eu quero. Essa semana eu estava conversando com a amiga e ela falou assim, Tina, você sempre pensou em casar? Eu falei, sempre. Ela falou assim, eu vejo isso aqui, eu vejo você falando. E eu falei assim, era isso que eu queria. E eu queria ter do Aham. meu lado uma pessoa que construísse comigo. A gente construiu tudo. Então, assim, Olha aí. Pri, a gente construiu tudo. Sou eu, né? Esse cara sou eu. Não, mas ele fala, esse cara sou eu. Maravilhoso. Então, assim, como Deus é maravilhoso, né? Que ele vai permitindo isso. E uma coisa que eu falo, a fé não é de você acreditar, não é as coisas vão acontecer imediatamente. Não, você vai entregando e tudo vai acontecendo. E Sim, você sim. e às vezes você tem uns encontros com Deus e depois se perde, né? E acaba depois se reencontrando. Então, assim, isso acontece muito, mas a gente tem essa constância, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Pedir sempre essa perseverança, né? É, Essa fidelidade de aqui Deus. atrás, vocês estão vendo, né? Aham, sim, Olha aí. sim. Lindo, É, lindamente. Sim. quando nós construímos a casa, a intenção era irmos à Aparecida para que ela estivesse aqui em nossa casa. Essa é uma réplica igual Que do legal. Santuário de Aparecida. E depois da minha cirurgia, a primeira viagem que nós fizemos foi Aparecida, né? Fomos agradecer porque não. Eu falo, eu acho que na vida a gente nasce com algum objetivo na vida. Sempre coloquei isso. Você nasce na família com algum objetivo para ensinar alguma coisa. E eu falo, o fato de eu estar aqui não é à toa. Então eu preciso. Cada dia eu tento descobrir para que eu estou. Ainda estou aqui, né? Sim, E Deus sim. permitiu que eu estivesse novamente. Porque eu E fui tá ali. reanimada E, 12 minutos, né? nossa Senhora. É porque era ainda, tem que continuar, tem que continuar, tem que estar aqui, tem coisa a fazer. Vamos nessa. Eis vem aqui, Senhor, eis vem aqui, né? Vamos lá, conta comigo, tamo junto. Pri, são 13 anos de casamento que eu nunca vi a minha esposa acordar de mau humor. Nunca, nunca. Olha aí. É sempre um sorriso no rosto, um bom dia mais gostoso do mundo que você não imagina. É, Deixa a gente cada dia mais feliz de ter uma pessoa boa do nosso lado. sim. A tia, sua mãe, tá aí, ela ficou emocionada fica a gente, que ela nos proporcionou ter uma pessoa fantástica, que é você, que faz um trabalho belíssimo, a gente acompanha você perfeitamente, e a sua mãe tem que estar orgulhosa, não só por você, pelos seus outros irmãos também. Eu Nós lembro, sabemos que são pessoas de Deus. eu me lembro quando você Isso pensou nesse projeto, né, Priscila? É muito louco, né? É Então, muito. espero que a gente tenha passado isso que você, não sei se era isso que você esperava, mas Nossa, é o que a vocês gente superaram a expectativa, que é isso. tinha para passar isso. Que Não, perseverem, acreditem. Esse período todo mundo saiu da igreja, mas não saiu, porque a igreja, cada casa virou uma igreja, né? Cada casa virou uma igreja, se a gente fosse levar ao pé da letra, né? E isso a com gente não pode certeza. deixar morrer, não é? Eu mostrei, E é meu. bom, assim, não é, o ideal não é ficar longe da Eucaristia, né? Mas a gente ficou um pouco, e aí tomara que a gente nunca se acostume de novo Com com a isso. Eucaristia, né? Com Cristo, né? Assim, a gente tem essa vontade, essa fome mesmo, porque ele passar dentro da gente
Isso não Sim. tem, sabe? É um negócio muito louco, assim, e que dá muita Isso. força mesmo. Só Né? quem Então, vive é que sabe, né? é, e vale a pena, vale muito a pena. Então a gente teve um tempinho de seca, né, com comunhão espiritual e tudo, mas aí a gente volta com mais fome ainda. Então ele sacia, né? Então que a gente busque ele sempre, que ele é o nosso salvador E mesmo. buscar ele para tentar transformar a gente, não a gente tentar transformar as pessoas, né? Porque a gente vai transformá-las com os nossos exemplos, procurando o Total. melhor, né? Hoje o que a gente mais procura é dar o melhor para os nossos filhos, né? Nem sempre nós que somos mais velhos tivemos aquela condição total para dar o melhor para os nossos filhos. E hoje a gente tem que entrar na igreja para ajoelhar e falar: me faça uma pessoa melhor. Não o meu vizinho, não o meu fulano, não o meu ciclano. Que eu Sim, possa rezar por aquela pessoa, mas a sim, transformação tem que sim, ser em mim, não na pessoa. Eu tenho que total. acreditar nisso para que eu seja melhor com as pessoas. É isso que é o importante hoje na vida da gente, né? É Perfeito. fazer ao próximo sem esperar receber em troca. Exatamente, de graça, ó. O Carlos César falou, Lorival é uma pessoa excepcional e certamente merece uma pessoa mais que especial. E a Tina é também. Sem dúvida. O Carlos, ele é um amigo meu de infância, então ele conhece a minha Ah, história melhor do que qualquer um que esteja aí junto com a gente. Ele viveu a minha infância junto. Eu conheço ele, eu era muito pequeno quando eu conheço o Cecel. que Ele legal, participa da minha vida há muito tempo e eu tenho um amigo especial que é esse cara aí. Ele mora no que meu coração, legal. viu? Com certeza. E assim, Maravilha. e a gente fica muito agradecido que quando você fez o convite, né, aquela coisa. Recusar como, né? Aí é que eu gosto. Que delícia, que Aí a gente delícia. fica Eu fiquei assim, muito feliz. como? Priscila, não tem como. Meu Deus. Nossa, eu adorei, sério, muito gostoso. Isso. Também dá um tchau para a tia Camille, para a De tia Priscila. Priscila. Cadê o André? Aqui, ó. João Pedro, Tchau. vem Tchau. aqui. Gente, muito obrigado. Desculpe aí os excessos, viu? A Não, gente. excesso Só um pouquinho, nenhum. deixa a Priscila. Tem que Você vai pedir falar desculpa mais de nada. alguma coisa, Priscila? Eu É, não, eu encerrei. Por mim tá perfeito. Vocês mandaram bem demais. Tá topíssimo. A gente queria muito agradecer. Nós vamos encerrar de uma forma que a gente tem que encerrar assim, né? Como a gente está aqui ao lado de Nossa Senhora com uma Ave Maria, né? Com certeza. vamos rezar uma Ave Vamos Maria? nessa. João Pedro. Tá bom. Deixa eu pôr aqui. Vem, Então, vem. vamos lá. Ave Linda. Maria. Cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, Senhor, guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governe-me, ilumine. Amém. Amém. Muito obrigada. Pela Priscila, pelos amiguinhos que são coisa. Um beijo. Amém. Em nome do Pai. Amém. Filho do Espírito Santo, amém. Maravilhosa. Obrigado. Tchau. Arrasaram. Um beijo.